Feliz sábado, irmãos. Eu agradeço aqui o pastor Jairo Souza, grande amigo, pelo convite que me fez para estar com vocês nesta querida igreja. Nós lá em casa acompanhamos vários cultos que são transmitidos aqui da Igreja Central de Curitiba, e é uma honra, uma alegria estar com vocês. Mando um abraço especial também para o pastor Denis Versiani. São dois grandes amigos da época do quarteto Arautos do Rei. Como disse o pastor, seria muito bom se eles estivessem aqui para nós cantarmos juntos, mas quem sabe em uma outra oportunidade. Nós estamos de férias, sempre em janeiro nós descemos aqui para o litoral. A minha sogra tem uma residência aqui, em Curitiba, e sempre é muito bom ver a sogra, não é? Quantos estão felizes, quem sabe aí, por rever a sogra nas férias? E são sinceros também, né? Alguns não levantaram a mão, mas é uma alegria sempre retornar aqui a Curitiba. Confesso que eu fiquei preocupado ao entrar ali pelas portas em pregar, porque eu já estive aqui cantando na Igreja Central de Curitiba, mas eu fiquei mais preocupado ainda quando eu vi o pastor Stanley Arco. Mas é uma alegria, pastor, revê-lo, sua família também. Que Deus continue abençoando o Senhor poderosamente como tem feito. E aos demais colegas de ministério, amigos, é uma alegria, como já disse, estar com vocês. Queridos, nós chegamos aí ao último sábado do ano. Tivemos 52 sábados. E eu fiquei pensando, que mensagem eu poderia falar neste último sábado de 2024? E aí eu trouxe aqui uma mensagem, o título é O Mandamento Esquecido. Nós vamos falar sobre esse tema. Pastor Milton, qual é o mandamento esquecido? Qual é? Você que está em casa, você talvez já fez aí algum estudo bíblico, você, querido irmão, talvez já ouviu alguma mensagem. Qual é o mandamento esquecido dos 10, do Decálogo? Existe um mandamento esquecido pela maior parte da cristandade, mas existe um mandamento pequeno, esquecido por alguns adventistas. Eu coloquei ali em letras bem miúdas, esquecido por alguns adventistas. Qual é? É o 9. Nós vamos falar nesta manhã sobre o 9º mandamento. Qual é o 9º mandamento? Vamos ver aqui. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Quando nós éramos pequenos lá em casa, no culto de pôr do sol, nós recitávamos os 10 mandamentos. Alguém ainda faz isso? Ou tem esse costume? Precisamos ensinar a lei de Deus para as nossas crianças. Por que eu trouxe esse tema? Porque em um ano nós falamos cerca de 6 milhões de palavras. Neste ano você falou mais do que caminhou. As pessoas falam aí em torno de 15 mil, 16 mil palavras por dia. E aí nós damos em torno de 5 mil passos por dia. Que palavras você disse em 2024? Na sua listinha de virada de ano, e as listinhas são boas, você vai colocar lá: Senhor, eu quero em 2025 usar corretamente a minha boca. Geralmente nós não pensamos no 9º mandamento. Hoje nós vivemos em uma era complicada, a era da pós-verdade. Hoje fala-se em era pós-cristã. Hoje se fala em família pós-humana. E o Senhor vem falar agora, você vem falar de 10 mandamentos? Eu sei que guardar a lei não me dá salvação. Nós não somos salvos por obedecer aos 10 mandamentos. Mas obedecer ou guardar o 9º mandamento mostra qual dos 2 caminhos nós estamos. Ou no caminho estreito ou caminho largo.
Por isso é muito importante nós atentarmos para os 10 mandamentos. O que mais, pastor? Talvez você que veio aqui à igreja, você pense assim: mas eu guardo o sábado? É o 4º mandamento? Faz parte da primeira tábua da lei de Deus? Vamos lembrar aqui, os 4 primeiros mandamentos, primeira tábua, falam do nosso relacionamento para com Deus: não ter outros deuses, não fazer imagens de escultura, nem adorá-las, não tomar o nome de Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado. Só que a segunda parte da lei também é importante: honrar pai e mãe. 6º mandamento: não matar, não adulterar, não furtar, não falar falso testemunho dos outros e não cobiçar. A função da lei é nos levar a Cristo, é nos proteger. A lei de Deus é a norma do juízo. A lei nos protege dos problemas e da desgraça. Você percebeu que o texto de Tiago 2,10 diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos? Na matemática divina, você já sabe isso. 10 menos 1 é igual a 0, ou seja, se eu digo que obedeço à lei de Deus inteira, mas tropeço em um só ponto, pode ser um mínimo mandamento da lei, logo eu me torno culpado de todos. E muitas vezes nós nos esquecemos do 9º mandamento. Eu queria, como introdução, falar aqui 8 curiosidades sobre a língua. A língua mede aproximadamente 10 centímetros. Não precisa medir agora, né? Outra vez eu fiz essa mensagem numa igreja e eu vi algumas bocas se abrindo. O que mais? É a parte do corpo que se cura mais rápido. Alguém já mordeu a língua? Sim, às vezes é bom até, para comer menos talvez, ou falar menos. É a parte do corpo que se cura mais rápido. Há mais de 600 tipos de bactérias na boca. 4ª curiosidade: é o músculo mais flexível. E talvez alguma criança esteja me ouvindo aí, você já pode até movimentando a sua língua, e isso é bom para a nossa dicção. Existem cerca de 3.000 papilas gustativas em nossa língua. É a única parte do corpo com sensores de gosto. Sabe quantos gostos básicos existem? 5. Doce. Alguém gosta de doce? Já preparando aí para o almoço? Salgado. Vamos lá, salgado. Azedo. Alguém gosta de coisa azeda? Alguns até fecham o rosto, mas falam: eu gosto. Amargo. Amargo. Me fala um alimento amargo. Outro dia uma irmã lá em Hortolândia falou assim: pastor, eu vou fazer um jiló delicioso para você. Até hoje estou esperando. Ela não fez, mas eu acho que era um jiló gostoso. Falta um gosto, alguém sabe? Umami. Eu não sabia. É um gosto que aumenta a salivação e o gosto permanece por alguns minutos na boca. O que mais? Assim como as impressões digitais, a impressão da língua é única. Só você tem essa língua. Já pensou? Se em vez de cartão ponto com o dedo fosse língua, tem uma digital, se é que a gente pode dizer assim. E a última curiosidade: a língua das mulheres é mais curta que os homens. Não sei se na sua casa ou em sua casa o homem fala mais do que a mulher. Lá em casa é a minha esposa, e eu acho isso uma bênção. O que esse mandamento nos ensina, pastor? Geralmente a gente ouve mensagens sobre a lei de Deus em uma série sobre os mandamentos. Você se lembra de um sermão sobre cobiça, por exemplo? A gente não fala muito desse pecado debaixo dos panos da alma, não é? Se você e eu quisermos ouvir ecos bons,
precisamos ouvir ou proferir palavras boas. Assim como alguém joga uma pedrinha num lago, já fez isso? E essa pedrinha, ao cair na água, produz círculos concêntricos que vão até a margem. Se eu e vocês quisermos ouvir ecos bons em nossa vida, precisamos proferir palavras boas. E eu vou citar algumas palavras boas aqui. Faça aí uma retrospectiva de 2024. Quantas vezes você disse: você é importante para mim? Já falou isso para alguém da igreja? Quantas vezes você falou: eu te amo, me perdoa? Já falou isso para alguém? Faz quanto tempo? Eu errei. Já falou isso? Na última semana você disse essas palavras lindas. Você disse neste ano: breve Jesus voltará no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Falei mais do que devia. São frases bonitas, né? Eu estava errado. Estarei sempre ao seu lado. Já falou isso para alguém da igreja? Se quiser ouvir ecos bons, profira palavras boas. O que mais? Eu gosto dessas frases. Nossas palavras são sementes que plantamos na vida dos outros. Eu e vocês somos semeadores. Dentro das nossas palavras tem um princípio ativo, assim como a semente. Ou vamos produzir vida no casamento, vida no coração dos filhos, vida no coração dos pais idosos, se as nossas palavras forem sementes boas. E a Bíblia diz: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. É fácil moderar a língua? O que você acha? Você que está em casa, terminando o ano de 2024, talvez amargando palavras que você lançou na vida dos outros, e isso produziu uma colheita ruim. Nós precisamos aprender a moderar os lábios. É por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Deus é muito sábio. É melhor ouvir do que falar. Já pensou se tivéssemos 2 bocas? O que mais? A Bíblia fala muito sobre palavras, o uso da língua. Porque semeiam ventos e colhem tempestades. Esse verso de Oséias é muito interessante, porque ele me fez lembrar de um matemático chamado Edward Lorenz. Além de matemático, ele é um meteorologista. E ele imaginava na década de 50, década de 60, que pequenas mudanças nos cálculos matemáticos com relação ao clima, pequenas mudanças produziriam pequenos resultados. É o que ele pensava. Mas depois de estudar bastante, ele descobriu o contrário. Pequenas mudanças nos cálculos, uma pequena mudança no clima, na temperatura, pode produzir um efeito grande, catastrófico. E aí vem a famosa frase ou conceito do efeito borboleta. E aí se popularizou naquela frase, né? O simples bater das asas de uma borboleta num canto do planeta pode produzir um tufão do outro lado do mundo. E aí esse estudo combina um pouquinho do que Oséias falou, né? Às vezes nós semeamos ventos e colhemos tempestades. Eu gosto muito de um livro da Bíblia, é um dos meus prediletos, que é o livro de Tiago. No capítulo 3, Tiago sintetiza o poder das palavras. Eu resumi aqui. Tiago diz que as palavras têm o poder de dirigir. E ele escreveu o seguinte: ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem,
também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. O leme e o freio são pequenos comparados ao navio e o cavalo, mas eles mesmo pequenos têm o poder de dirigir. Assim é a língua. A nossa língua está nos dirigindo para onde? Faça aí uma retrospectiva de 2024. Pastor, eu semeei ventos na minha casa, falei palavras que não devia, pastor. E aí a sua língua pequena comparada ao corpo tem dirigido você para um lugar que você não gostaria. Tiago diz: lembre-se de que a língua tem o poder de dirigir. Para onde você está indo? Coloque em sua listinha de virada de ano: Senhor, me ajuda a dominar minha língua. O que mais? O que Tiago diz? A língua também tem o poder de destruir. Olha só o que ele diz. Tiago capítulo 3, versos 5, 6 e 8. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. E aí eu coloquei uma foto daquela casa de espetáculos chamada Kiss. Você lembra disso aí? 27 de janeiro de 2013, um grupo musical estava ali cantando, altas horas da madrugada, e alguém teve a infeliz ideia de usar elementos pirotécnicos, artifícios, fogos de artifícios dentro de um lugar fechado. Só havia uma porta de entrada e saída, e uma fagulha pôs em brasa, pegou fogo naquele lugar, e 242 pessoas perderam a vida. Qual foi a causa da morte daqueles jovens? Você lembra? Você que está em casa, qual foi a causa da morte deles? Eles morreram queimados. A causa mortes foi, a maioria, por asfixia. A língua tem o poder de lançar fogo, produzir fumaça e causar estrago, assim como um animal, como diz Tiago. Devemos tomar cuidado com as fagulhas que nós lançamos em nossa casa, por exemplo. Talvez você disse algo para sua esposa em 2024, lançando brasas, fumaça, ou para o esposo, ou para o filho, ou na igreja. Talvez produzir um pouco de fumaça. Irmãos, a lei de Deus é uma proteção para nós. Não devemos nos esquecer do 9º mandamento, que tem a ver com a nossa língua. E último, o que mais que Tiago diz, pastor? Tem coisas muito boas também. Tiago diz que a língua é uma fonte e também é semelhante a uma árvore. Deve produzir bons frutos, como ouvimos aqui na lição da escola sabatina. Deve ser uma fonte. Quando você volta para casa, depois de um dia de trabalho, qual é a sua fonte de palavras para os seus filhos? Tem sorriso no seu rosto quando você retorna para casa? O que você diz para o seu marido após o dia de trabalho? O que você diz para as pessoas que trabalham para você em sua empresa? A nossa boca deve ser uma fonte a jorrar. Eu me lembrei agora que nós fizemos uma caravana com o Quarteto Arautos do Rei há alguns anos. As caravanas eram mais ou menos de 10 dias. E aí nós fizemos uma caravana pelo estado do Maranhão. Geralmente algumas caravanas cantávamos de manhã
e à noite. Mas naquela específica, pelo Maranhão, nós cantávamos de manhã, tarde e noite. Quando chegou na quarta-feira, nós estávamos cansados. E aí o pastor que nos dirigia disse assim: amanhã não teremos apresentação. Nós vamos para Carolina. Eu falei, Carolina? O que é isso? Nós pegamos o carro, viajamos com o quarteto e chegamos ali nessa cidade que fica a quase 200 quilômetros de Imperatriz. Carolina é um santuário ecológico. Nós passamos o dia em contato, além da vegetação, em contato com uma das cenas mais lindas que eu já vi. Imagina assim você entrar num riacho, e esse riachinho vai crescendo, crescendo, crescendo. De repente você se depara com um paredão dentro de uma gruta gigantesca e uma queda d'água maravilhosa. E nós passamos o dia em contato com aquela água, com aquela fonte. E foi uma bênção. No meio da caravana, no meio do calor, nós entramos em contato com uma fonte de água geladinha. Que delícia! Nossos lábios, nossa boca devem produzir palavras que devem ser fontes de prazer. Não deve ser uma boca que você diz assim, mas eu tenho água salgada, mas sai água doce. Devemos ser coerentes. Além da coerência, Tiago diz que a nossa boca deve ser uma fonte de prazer. Eu queria agora, na parte final, mencionar aqui 3 doenças da língua, e nós vamos terminar. Primeira, o que está escrito aí? Mentira. Eu ouvi uma história que diz mais ou menos assim: alguns jovens estavam no último semestre da faculdade de medicina, e eles eram bons alunos, tiravam notas boas. E no dia, na véspera da última prova, a prova final, eles fizeram uma festa. Eles eram bons alunos, já tinham estudado, sabiam tudo. Vamos fazer uma festa, e fizeram a festa. A noite rolou, passaram a noite com os amigos, bebendo, comendo, etc. No dia seguinte, na segunda-feira, seria o dia da prova final da faculdade de medicina. Mas eles perderam o horário, perderam a hora, não tocou o despertador, a noite foi muito longa. Eles acordaram, estavam juntos ali na casa, acordaram rápido, foram para a faculdade. Chegando lá, a porta já estava fechada, os alunos já fazendo a prova final. E à saída eles disseram para o professor: professor, nós tivemos um problema e nós não conseguimos estar aqui para a prova final. O professor olhou e disse: mas por que vocês não chegaram na hora? Aí um dos amigos falou assim: professor, é que quando a gente estava vindo para cá no horário certo, um dos pneus estourou. Ah, respondeu o professor, tá bom, vamos fazer o seguinte, amanhã vocês vão fazer a prova, ok? Ok. Os amigos, os alunos foram para casa, estudaram ainda mais para a prova. Na terça-feira acordaram no horário certo, foram à faculdade, procuraram o professor e disseram: professor, nós estamos prontos, vamos fazer a prova. O professor olhou para eles, que ótimo, deu as páginas, as folhas para cada um deles, colocou-os em salas separadas, e eles ficaram felizes. Olha, são 2 folhas. Primeira pergunta, dissertativa, fizeram rapidinho, cada um na sua sala. Quando viraram a folha, que bênção, só uma pergunta. E a pergunta era: qual dos pneus estourou? Obviamente as respostas foram diferentes. E eles foram reprovados. Prova final.
Por que eles foram reprovados? Porque a mentira tem perna curta. Sempre a mentira será alcançada pela verdade. Pode durar 1000 anos. Sempre a verdade alcançará a mentira. E na lição da escola sabatina nós vimos um texto que eu preciso ler com vocês. Jesus falando para líderes religiosos. Está na tela. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque ele não há verdade. Porque quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vocês perceberam que Jesus mencionou 2 mandamentos aqui nesse texto? Quais são os 2 mandamentos? Jesus olhou para os líderes e disse: Satanás é homicida desde o princípio. Que mandamento é esse? Não matar? Mas Lúcifer matou alguém no céu? Matou? Porque Jesus está unindo aqui 2 mandamentos, né? Esse anjo rebelde foi expulso do céu, e Jesus diz, ele foi homicida desde o princípio. Mas será que ele matou um anjo? E aí Jesus explica, ele é mentiroso, pai da mentira. Jesus está unindo assassinato com a língua. Dá para matar alguém com a língua? Ou com a boca? Não me refiro ao mau hálito. Experimente chamar uma criança de burra. Experimente dizer uma frase indevida para um jovem da igreja. Experimente dizer para alguém: você não presta, você não serve para nada. Além disso, Jesus está dizendo que Satanás, ele matou a verdade. Estou falando para alguém nesta manhã, alguém que tem destruído a verdade, pisado na verdade, vivido a mentira. Ninguém sabe, não é? Queridos, isso aqui é muito mais sério. O 9º mandamento também é sério, assim como o sábado. Porque na matemática de Deus, 10 menos 1 é 0. Não adianta sermos bonitinhos guardadores do sábado, mentirosos. O seu cônjuge não sabe, não é? O pastor não sabe. Eu gostaria que todos nós, em 2025, colocássemos em nossa listinha de virada de ano, sermos pessoas verdadeiras. Porque as pessoas lá em casa sabem quem eu sou. Seus filhos conhecem você. Talvez a igreja não conheça. Precisamos ser verdadeiros. Começa com os pensamentos, com a boca, com os lábios, e depois vem os atos. Jesus disse que Satanás é o pai da mentira. Logo, um mentiroso aqui é um mini diabo. Eu sei que é ruim falar isso, mas nós não podemos ser assim. Fale a verdade. Ah, pastor, mas e Raabe? Lembra de Raabe? Quando bateram a porta dela, olha, tem gente aí na sua casa, né? Ela disse, não, já foram embora, pode ir por lá. E aí, o que você faria, né? Fazendo uma comparação. Se você vivesse na época da Segunda Guerra Mundial, e tivessem pessoas no seu sótão, no seu porão, e batessem a porta da sua casa, tem gente aí? O que você diria?
Pastor Rabelo, no livro que foi escrito sobre ele, tem uma frase que eu achei espetacular, né? Isso não está na Bíblia, é a opinião dele. Se tiver que errar, erre pelo lado da misericórdia. Ela mentiu, mas salvou aqueles homens. Queridos, o convite de Deus para nós, doentes espirituais, que sejamos pessoas verdadeiras. Cuidado com a mentira. E eu preciso ir para a parte final. Tem mais uma doença. O que está escrito aí? Essa é uma doença da língua. Ainda bem que Curitiba não tem isso, né? É só São Paulo. Eu fiz esse sermão para uma pessoa, irmãos, Milton Andrade. E eu sei que você precisa também. A palavra fofoca vem de um dialeto que significa remexer, revolver. A cena é de alguém mexendo no lixo. A palavra tem esse sentido, alguém mexendo no lixo. Já fez isso aí alguma vez? Pegando lixo, vem aquele cheiro ruim. Isso é fofoca. A Bíblia diz em Levítico, capítulo 19, verso 16: não andarás como mexeriqueiro. E a palavra ali, a língua hebraica, rahil, caluniador. Não ande como um caluniador entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Esta sessão aqui de Levítico é muito interessante, porque é uma recapitulação dos 10 mandamentos. E aí Deus diz: não ande como um caluniador, remexendo o lixo. E aí novamente, Jesus une, a Bíblia une, assassinato, né? Não atentar contra a vida do teu próximo, com falar mal. Isso aqui é muito sério. Quando nós lemos Ezequiel capítulo 28, a queda de Lúcifer no céu, a Bíblia diz: pela multiplicação do teu comércio. Este anjo começou a comercializar, e a palavra hebraica ali tem a mesma raiz de caluniador. Este anjo começou a caluniar, vender palavras, dizendo assim: Jesus não é justo, a lei dele não é justa. Está vendo? A gente tem que obedecê-lo, porque se a gente não fizer isso, ele vai nos matar, nos destruir. E Lúcifer, esse anjo que era perfeito, começou a falar mal no céu. Queridos irmãos, o grande conflito começa também com a quebra do 9º mandamento, falar mal dos outros. E pela multiplicação do comércio dele no céu, se encheu o interior de violência e pecaste. Eu gosto dessa citação. Livro Educação, página 235. Tem algumas frases mais longas, mas são muito interessantes. Pensamos com horror nos canibais que se banqueteiam com a carne ainda quente e trêmula de sua vítima. Mas serão os resultados desta mesma prática mais terríveis do que a agonia e ruína causadas pela difamação dos intuitos, pela mancha da reputação, pela dissecação do caráter? Aprendam as crianças, bem como os jovens, que Deus diz a respeito dessas coisas. Assim como a gente fica horrorizado com alguém comendo a carne de um ser humano, é muito ruim a gente se assentar a uma mesa, por exemplo, e começar a dissecar a vida dos outros. Você sabia que tem muitas pessoas que não voltam à igreja, porque quando voltam para casa, há muita crítica? Isso aqui é muito sério. E a última doença, eu tive que aprender uma coisa, irmãos, e eu preciso praticar. Nós precisamos aprender muito com o silêncio. Se alguém falar algo para nós, nós precisamos enterrar ali.
né? Se você viu ou soube de algo, fale com a pessoa, não da pessoa. É simples, é bíblico. Mateus 18. Não fale da pessoa. Se você não tem acesso a ela, não fale dela. Último, para a gente terminar. Murmuração. O povo de Israel no deserto, quanto tempo o povo passou lá? 40 anos. Por quê? Por que 40 anos? Porque um dos grandes problemas de Israel, também nossos, eles murmuravam. E aí vem o apóstolo Paulo e diz assim: não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Deus mandava maná para o povo de Israel. Maná no café da manhã, maná no almoço, maná no lanche, maná no jantar. Era maná assado, era maná cozido, maná frito. A Bíblia diz que era o pão dos céus, o pão dos anjos. E sabe o que o povo de Israel começou a fazer? Começou a olhar para Deus e para Moisés e falar assim: Moisés, nós estamos cansados deste pão vil. Nós queremos pepinos. Irmãos, pepino. Eles tinham pão dos anjos e eles queriam pepinos, alhos e cebolas. Deus tinha feito uma mesa no deserto com maná e eles querendo pepinos. Nada contra o pepino, mas eles reclamaram. Por isso eles foram exterminados. Mais um item para a minha agenda de 2025. Não reclamar. Você não acha que nós vivemos numa era de reclamões? Que antigamente era melhor. Que a música. Que os sermões. E aí vem a lista. Nós precisamos parar de reclamar. Em vez de reclamar em 2025, sabe o que nós temos que fazer? Louvar. Eu sei que falta dinheiro. Eu sei que tem problema na família. Eu sei que tem angústia. Eu sei que tem problemas insolúveis. Mas nós precisamos, em vez de reclamar, louvar. Não foi isso que Paulo e Silas fizeram? Os pés no tronco, as costas sangrando. E o que eles fizeram naquela noite? Louvando a Deus. Se você está em um beco sem saída no último sábado de 2024, eu tenho uma sugestão para você. Use a sua língua para louvar, bendizer o nome de Deus. Precisamos aprender isso. Não é fácil, mas precisamos fazer. Certa vez César deu um banquete ao ar livre. Estava lotado de convidados. E ali, todos comendo, se fartando. De repente veio uma tempestade. César ficou tão irritado que chamou todos os flecheiros. Atirem as suas flechas e atinjam o deus Júpiter. E os flecheiros obedeceram. As flechas chegaram a Júpiter, ao deus Júpiter. As flechas caíram onde? Ao ar livre, tempestade. As flechas subiram e do jeito como subiram, desceram. É isso que acontece quando a gente reclama. 2025, nós vamos aprender a marchar para Nova Jerusalém, louvando. Essa aqui é a última imagem, último slide. Volto a dizer, eu fiz esse sermão para uma pessoa, Milton Andrade. A lei de Deus nos protege. E às vezes a gente aprende isso, como diz a juventude, né? Na marra.
Eu estava com os meus amigos, essa aqui é a minha mesa lá do colégio, percebam que havia mais comida do que gente. Alguns brincavam que era a mesa dos pedreiros, sempre cheia, muita risada. Tem um amigo aqui que era meu companheiro de quarto. Certo dia nós estávamos no quarto, sem ter o que fazer. Precisamos tomar muito cuidado com a ociosidade. E aí eu não me lembro se fui eu ou ele que falou: vamos ligar para algum ramal e falar coisas aleatórias. Isso tem outro nome, né? Não tinha nada para fazer, noite já, bem tarde. Eu discava, e era assim mesmo, eu discava e ele falava coisas que vinham à cabeça. Falava, desligava e a gente ria. Isso aconteceu várias vezes. Eu discava um ramal, ele falava e desligava. A noite chegou, fomos descansar. No outro dia, após a aula, após o almoço, fomos para o quarto. Chegamos no quarto. Um dos companheiros do nosso quarto era namorado da preceptora, a mulher que cuida do dormitório feminino. Ele entrou no quarto e falou assim: gente, vocês não sabem o que aconteceu. A gente estava tranquilo. O que aconteceu? Não, vocês não sabem o problema que aconteceu. Fala então. É que ontem à noite, disse o namorado da preceptora, companheiro do quarto, é que ontem à noite alguém ligou para o dormitório feminino dizendo que havia uma encomenda na biblioteca que era para buscar. E aí o meu companheiro, começamos a rir, mas qual o problema? Ela foi à biblioteca, era tarde da noite, estava chovendo, ela estava doente, quase 40 graus de febre, tomou chuva. Ela achou que era um remédio na biblioteca, não era coisa nenhuma. Voltou para o quarto, piorou. Chamou o pai, foi para o hospital, passou a noite no hospital. E aí o meu colega já estava começando a tremer, né? E aí eu falei: mas por que você está falando isso para nós? E ele disse assim: não, é que foram lá no ramal, na central de ramais, e viram que a ligação foi do nosso quarto. Aí o meu amigo falou: Milton, vamos orar. Ele não estava errado, né? Nós oramos. Depois da oração, o companheiro falou: ó, a preceptora está esperando vocês lá. E aí nós fomos. Quando ela nos viu, ela falou assim: eu não acredito que foram vocês. Irmãos, eu só disquei. Eu não acredito que foram vocês. Por pouco vocês não serão expulsos. Ela chamou a menina e aí nós tivemos que pedir desculpas para ela. Uma frase pode destruir uma carreira. Uma frase pode destruir uma reputação. Uma frase pode destruir um casamento. Você sabia disso? Ah, pastor, mas é só digitado. Uma frase indevida vai destruir o nosso casamento. Não brinque com as palavras. Pastor, é só um emoji. Não dirás falso testemunho. Isso tem a ver com o uso indevido da boca e também dos dedos. Eu preciso terminar e eu vou cantar a música final. Mas eu não vou terminar sem falar do que existe de mais precioso. Existe graça para aqueles que quebraram o 9º mandamento. Você aí que está colhendo a tempestade há décadas, talvez na vida dos teus filhos ou dos teus pais, devido a palavras erradas, existe graça para você e para mim.
Certa vez Isaías teve uma visão de Deus. E aí Isaías, ao olhar para Deus, ele disse assim: ai de mim, estou perdido, tenho lábios impuros, e eu vivo no meio de pessoas de impuros lábios. Ai de mim. Você também gostaria de falar isso para Jesus hoje? Ai de mim, eu sou um pecador. Errei pelas palavras indevidas, pelas frases digitadas, pelas frases que eu não falei para o meu cônjuge. A omissão também é errado. Eu tenho um convite que é muito simples para você. Se você deseja renovar a sua boca, eu gostaria que Deus fizesse o mesmo que Ele fez a Isaías. Deus mandou um anjo, e o anjo tocou nos lábios com uma brasa viva. A cena aqui é de juízo, dia da expiação. E eu gostaria de dizer para Jesus também hoje: Senhor, o Senhor pode tocar também os meus lábios, queimar o meu pecado? Alguém deseja falar isso para Jesus hoje? O Senhor pode me transformar? Começa com os meus pensamentos, transforma-se em minhas palavras. Eu vou cantar essa música, e se você deseja graça para o uso das palavras, eu queria que você viesse aqui à frente, e nós vamos terminar orando. Pode ser? Quem é a primeira pessoa que quer vir? O Senhor pode tocar os meus lábios hoje, Senhor. Nós não somos bons. Talvez você veio a todos os sábados na igreja, mas voltou com algum tipo de doença nos lábios, falando mal da igreja, falando mal de alguém. O convite é para você voltar hoje, louvando a Deus, porque a misericórdia dele dura para sempre, e há misericórdia para transgressores do 9º mandamento também. Pode vir. Pastor, Deus vai consertar meu casamento? Ele tem poder para isso. Pastor, não falo com meu filho há muitos anos. Ele tem poder para reatar o relacionamento. Ele é o Deus do impossível. Ouve, Senhor, a minha prece. Eu quero aqui te pedir o teu favor. Alguém que padece, que não merece, mas quer teu perdão. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Quantas vezes eu te deixei, não querendo te encontrar. Quantas vezes eu te magoei, sem pensar. Quantas vezes me deste a mão, mas eu não quis aceitar. Quantas vezes em meu viver te fiz chorar.
Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Eu quero ser teu, meu Jesus. Amém. Vamos orar. Querido Deus, obrigado porque a tua lei é santa, justa, boa, perfeita. O Senhor quer restaurar a nossa alma por meio do legislador Jesus Cristo e por meio também da nossa obediência. Como nós vimos nesta manhã, a tua lei é uma proteção para nós. Uma proteção contra a frustração, a desgraça, a tristeza. E hoje nós estudamos aqui rapidamente sobre um mandamento esquecido por muitos de nós. Algo que talvez esteja aí no escanteio da vida religiosa. Nós não estamos autorizados pelo céu para nós falarmos o que nós pensamos ou digitarmos. A Bíblia diz que as nossas palavras devem ser moderadas, temperadas com sal. Por favor, Senhor, dá-nos domínio próprio com relação àquilo que sai dos nossos lábios. Algumas pessoas se levantaram aqui nesta manhã porque reconhecem que precisam do perdão divino com relação ao 9º mandamento. Coisas que nós falamos de forma impensada. Talvez naquele momento de ira. Por favor, Senhor, derrama sobre nós o Espírito e que Ele produza em nós essa parte do fruto que é o domínio próprio. E se alguém está agora colhendo tempestades por causa de palavras indevidas, nós queremos que Jesus neste momento se levante neste coração, erga suas preciosas mãos e acalme essa tempestade. Talvez algumas consequências vão permanecer, mas o Senhor é o Deus do impossível e queremos que o Senhor resolva esta situação se for da tua vontade. Santifica os nossos lábios, o nosso coração com a brasa do teu altar. Que 2025 seja o ano da verdade em nosso lar. Que da nossa palavra, da nossa boca, só saiam fontes de água da vida em nosso casamento, em nossos filhos, nosso trabalho, nossa escola. E que essa igreja continue sendo uma bênção, um farol aqui nessa cidade, proferindo apenas as palavras que vêm do alto. Entregamos a nossa vida em tuas mãos, dá-nos um final de ano na tua companhia e volta logo, Senhor, esse é o nosso desejo e oração, em nome de Jesus, amém.